Bom dia a todos. Estamos aqui hoje no podcast para falarmos da 6ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, que vai acontecer aqui no estado de Rondônia e em todos os estados do Brasil. Eu sou o professor Clarides Henrich de Barba, sou professor tutor, trabalho na Universidade Federal de Rondônia e com a temática da educação ambiental. Estão aqui comigo acompanhando o Matheus Jesus, que é do curso de Filosofia, a Caroline Castro, que é do curso de Agronomia, e o professor Hélio, que também vai fazer algumas perguntas para nós, no sentido de também direcionar esse nosso podcast hoje. Exatamente. Então, bem-vindo a todos, a todas. Espero que vocês gostem da nosso podcast. E então vamos já partir para as apresentações. Matheus? Bom dia a todos. É muito legal a gente estar compondo essa roda de conversa hoje com essa intergeração, tendo gerações diferentes para juntos contribuir para uma justiça climática. Eu sou estudante de filosofia pela Universidade Federal de Rondônia, mas como o professor disse, eu também participo como jovem tutor na 6ª conferência esse ano. A primeira vez que a conferência tem jovens tutores para estar mobilizando e auxiliando nesse processo da Conferência Infanto-Juvenil. A gente está muito empolgado, a gente montou esse bate-papo meio para explicar para vocês como que vai acontecer, para talvez tirar supostas dúvidas que recorrentemente aparecem, e também trazer esse momento descontraído onde a gente pode falar sobre educação ambiental e justiça climática. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Caroline Castro, sou estudante universitária da Faculdade Aparício Carvalho Cinca e sou do curso de Agronomia. E como o professor acabou de dizer, eu e o Matheus somos jovens tutores e iremos auxiliar vocês, estudantes, de 11 a 14 anos nesse processo pedagógico. Olá pessoal, eu sou o professor Hélio Carneiro, também sou descendente da UNITA, fiz um mestrado lá em filosofia, trabalho na mediação tecnológica e uma das áreas que eu sigo é ambiental, filosofia ambiental, bem interessante. Então eu estou aqui para conhecer um pouco desse projeto. Conferência, Essa conferência, ela é organizada então pelo Ministério do Meio Ambiente e um Ministério de Mudança do Clima, MMA, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que convidam todas as escolas, principalmente aqui falando das escolas de Rondônia, a participar desta 6ª Conferência Nacional, que esse ano ele tem como tema: vamos transformar o Brasil com educação e justiça climática. A 6ª Conferência, é um processo. E como todo processo, envolve a mobilização de todas as escolas brasileiras, que possuem pelo menos uma turma dos anos finais do ensino fundamental. Lembrando, do 6º ano ao 9º ano, que equivale aproximadamente dos 11 aos 14 anos. Então, nós estamos aqui para convidar a todos, professores, estudantes, gestores das escolas, jovens tutores também que já participaram da conferência, para desenvolver jornadas pedagógicas em prol da justiça climática. Nesse tempo de enfrentamento, como todos sabemos, há tantas emergências que são resultantes das mudanças do clima. Há necessidade, então, que a educação ambiental incentive diálogos, formação de capacidade sobre tais questões. Importante que o professor e a comunidade participem. Então, as comunidades escolares são chamadas a participar desse processo, realizando pesquisas, produzindo conhecimento, com o propósito de contribuir para a adaptação dos seus territórios onde se encontram, seja na cidade de Porto Velho, em Candeias, do Jamari, no Baixo Madeira,
e também em todas as outras cidades do interior do estado de Rondônia, desde Guajará até Vilhena. Portanto, esse projeto ele amplia o propósito de adaptar esses territórios em possíveis escolas sustentáveis, escolas essas que a gente tem o desejo que no estado de Rondônia possam ocorrer. E agora o Matheus vai dar continuidade a Carol sobre algumas explicações nesse sentido. Perfeito, professor. A gente, né, começou e agora a gente estava aqui conversando, né, como a gente iria iniciar, como a gente ia dar procedência. Acho que antes de tudo é importante a gente falar com vocês, né, o que é a conferência, o que ela consiste, né, qual o objetivo da conferência. A conferência ela nasce, acho que, se eu não me engano, em 2003, que é a primeira conferência, professor? Eu acho que não, veio antes dessas conferências, mas em 2003... É a Infanto Juvenil. Isso. E aí, a partir disso, o MEC, né, e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, né, tomam frente desse projeto, que na verdade não é só um projeto, né, é importante que a gente entenda que o processo da conferência, ele consiste em uma jornada pedagógica, né? Então não é só uma atividade onde a gente vai apresentar uma solução, um projeto, um cartaz, um seminário. É para que seja continuado, né? É para que assim as escolas também possam contribuir, né, com os espaços resilientes de educação, de adaptação ao clima. Ou seja, Matheus, é contínuo, né? É contínuo, exatamente. E eu já destaco, galera, que essa conferência ela é importante, tá? Para todo o estado de Rondônia. Para o Brasil em si e também para o estado de Rondônia, porque temos que ter esse cuidado. É uma pedagogia ambiental, pode-se dizer assim, né? Pode Ela se vai dizer. em torno da pedagogia do cuidado, ou seja, se nós não sabemos, temos que aprender a lidar com o nosso clima, nosso meio ambiente para trabalhar, para conviver com ele. É uma interação, homem, ambiente e natureza. Nessa perspectiva. O outro também, a questão do outro. Muito interessante. E o foco, né, o foco principal é sensibilizar esses territórios para que os mesmos exerçam justiça climática em âmbito local, possam também influenciar nos esforços nacionais e planetários por um mundo ambientalmente saudável, né, e socialmente justo. Mas indo direto, assim, qual é o objetivo da conferência? O objetivo da conferência convida, na verdade, esse é um momento que a gente convida as escolas a participarem, né? Então, a gente abre, tem processos de cadastro da escola, né? A escola se cadastra, aí a gente está aqui também para lembrar que nós somos esses mobilizadores para estar auxiliando, né? A FURG e a FAURG, né, que são a Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande, né, tem tomado frente desse projeto de tutores, né, e pesquisadores, mobilizando, né, e produzindo também material que já estão disponível, né, no site do governo. Então, além desses conteúdos que a gente está produzindo, né, para engajar a comunidade de Rondônia, né, no geral, porque é para o estado todo, aí tem esses materiais também que já estão disponíveis. Tem materiais de educomunicação, tem videocasts, tem podcast, tem, enfim, materiais digitais, né, e entre outros. Então, Carol, como é que você vê essa perspectiva da escola participar ou dos professores, dos estudantes participarem desta conferência? Professor, antes de tudo eu queria dar destaque, né? Quem a conferência foi feita? Foi feita para os estudantes. Tanto que eles que têm a tomada de decisões, eles que vão passar por todas as etapas, eles que irão decidir quem vai representá-los, o seu projeto. E eu queria dar um exemplo de como poderíamos implementar, né? A escola poderia implementar o projeto. Seria assim. A conferência tem 3 eixos. O tema principal é justiça climática, mas é dividido em 3 eixos, que seria o quê? Primeiro, que é territórios saudáveis, e o segundo é territórios que protegem, e o terceiro é territórios de paz e sustentabilidade. Então, o professor dividiria a sala em grupos, e cada grupo iria desenvolver o que é esse projeto, quem pode auxiliar, quem é que vai
como posso dizer, Quem vai quem participar? vai resolver, quem vai atuar nisso. Aí os estudantes iriam se reunir e cada grupo iria escolher um representante para ir lá e mostrar o seu projeto que o seu grupo decidiu. E nisso a sala em si vai ter que escolher um projeto. Vai ser como se eles estivessem desenvolvendo o senso democrático deles. Eles irão estar aptos à vida adulta nessa forma, assim por se dizer. Então, nesse primeiro eixo, que são os territórios saudáveis, nós escolhemos alguns elementos importantes aqui. Por exemplo, a escola pode ter um diagnóstico socioambiental. A escola pode, por exemplo, trabalhar com a coleta seletiva. A escola pode, por exemplo, promover a arborização. Isso. A escola pode fazer uma campanha de uso de água. E ainda, por último, né, todas as escolas podem promover a Convidas, né? Matheus, você poderia falar um pouquinho da Convidas? Claro, professor. É até interessante para você trazer a Convidas, porque eu havia pensado, né, antes de apresentar, perdão, estava aqui pensando enquanto vocês falavam sobre, né, enquanto a Carol, o professor falava sobre como que funciona o projeto dentro da escola, né, e citando até inclusive exemplos, né, de como as escolas podem estar adaptando, né, mas aí antes disso tem os primeiros passos, né. Os primeiros passos seriam sensibilizar esses estudantes, né, conversar, entender o território onde você está, para que aí você possa escolher, né, um projeto que adapte, né, a necessidade do território. Localidade. Né? Exatamente. Então, Isso. dando prioridade para os problemas que encontrarem no entorno, né, da comunidade escolar. E por isso que, inclusive, a conferência, ela convida, né, as escolas a participarem, e quando ela convida as escolas, ela convida os estudantes, os professores, toda a comunidade escolar envolvida, os pais dos estudantes, né? Então, todo mundo que está em torno daquele ambiente pode contribuir também, né, para essas mudanças. E aí a convida que é a culminância isso, desse processo. Exatamente, né? Que a convida também é um projeto que é implementado e ele é contínuo, né? Ele não termina. Acho que a Carol participou já, né, o ano passado da Convida lá. Inclusive é uma das jovens que está se engajando desde o ano passado, né, a respeito da conferência, né, que já saiu da escola, né, engajada nesse movimento. E a Convida que é... Como que é a sigla mesmo? Então, a Convida é uma comissão de qualidade de vida Isso. que pode ser feita na própria escola, com um professor coordenador. Então, com os jovens que aderem, são alunos, estudantes, que são inseridos nesse projeto. Então, o exemplo que nós falamos, por exemplo, uso consciente da água. Então, o professor coordenador da Convida, ele pode, com o grupo, ajudar a escola a fazer esse uso consciente da água. E isso surge um projeto que está no primeiro eixo do território saudável. Vamos falar do segundo eixo, que é o território que protege. Nesse sentido, esse eixo ele está voltado, por exemplo, à adaptação dos desastres naturais. Nós soubemos, né, Hélio, em 2014, tivemos uma grande enchente aqui. Talvez a gente se preparar em conhecimento a respeito desse assunto, né? Então, por exemplo, o Matheus trabalha com a filosofia e a Carol com a agronomia. Como que a gente pode pensar isso, Matheus? Como é que você acha que, por exemplo, de riscos aqui, o que você acha, por exemplo, professor, poderia falar esses assuntos nas suas aulas? Com certeza, eu acho que, assim como o professor Hélio, como o próprio professor Clarisa também, que me faz a pergunta, né, são também da área da filosofia, né, e a gente tem percebido que existe matérias específicas também, mas exemplos práticos, né, é que a filosofia contribui, né, para que os jovens, para que os adolescentes possam desenvolver esse senso crítico, para que eles possam perceber, até porque a filosofia nasce muito da organização, da observação, né, da natureza também, né? Tem os filósofos naturais,
né? Isso falando da filosofia clássica, mas se a gente for falar da filosofia contemporânea, né, tem muitos autores na contemporaneidade que já falam sobre, tem o Krenak também, então assim, contribuições a gente teria muito e não que necessariamente precisaria ficar no campo teórico, né? A gente pode ir para o campo prático também, debater sobre, né? Então a filosofia pode, né, contribuir para isso no debate, né, na organização democrática da sala, na organização, enfim, de como preparar esses jovens, né? Até como um tema transversal, né? Que é Exatamente. ambiental, porque aí que entra a questão ver, conhecer o meio ambiente e o ser humano que está inserido nele para achar um equilíbrio. Exatamente. E aprendendo com os desastres que aconteceram. Há um Principalmente, preparo, né? Conhecer como podemos. No nosso país a gente vê muitos desastres, as pessoas tomam uma surpresa, porque às vezes não conhecem, não sabem lidar. É igual os primeiros socorros. Sim. Muitas escolas, às vezes, aconteceu algo ali, poderia ter esse treinamento. Eu acho Assim como importante no ambiente. isso, né, professor Hélio, Carol, Matheus, que nós tivemos um desastre muito grande aqui em 2014 da enchente, mas recentemente o pior de todos foi no Rio Grande do Sul. Foi. E que as comunidades o que fizeram? Se uniram, as escolas se uniram. Então, o projeto da conferência é união, que é um eixo muito importante do território saudável, né, que entra justamente numa perspectiva de diálogo, Isso. que a escola possa assumir isso como uma tarefa do meio ambiente sempre, não só agora na conferência, mas que a gente possa trabalhar bastante sobre isso. Enquanto instituição e seres participantes inseridos no meio. Exato. Carol? Eu gostaria de falar de alguns exemplos de projetos nesse eixo, que é o Territórios que Protegem. É um mapa de risco da comunidade escolar, como o professor acabou de dizer, né? Este eixo está focado em prevenir os desastres, para a gente estar preparado antes que eles ocorram. Simulado de evacuação para situações de emergência, jardins de chuva e hortas resilientes, semana do clima e prevenção de desastres e criação de um plano escolar de resiliência climática. Assim, vocês estão observando que a conferência ela é bastante ampla em temas. E esses temas vai, no decorrer do encontro que o professor pode fazer na sua escola, viu, Hélio? Seja na filosofia, seja na sociologia, seja na letras, na literatura, enfim, todo mundo, artes, né? na artes, na geografia, né? E tudo isso. Vamos agora falar do terceiro eixo, que é o eixo da paz e a sustentabilidade. O Matheus, então, vai falar um pouco sobre isso. Esse seria o contínuo, né? Isso. A conferência, ela acontece, né, em várias etapas, e aí essas etapas, eles trazem esses 3 eixos específicos onde as escolas podem estar, né, observando e percebendo, né, quais desses eixos se encaixam no meu território, né, e quais deles eu posso estar utilizando para, né, promover esses projetos. E o terceiro eixo de paz e sustentabilidade, eu gosto muito porque a gente, às vezes, eu sinto que faz um tempo que a gente não fala sobre, né, paz, parece que ficou um assunto que ficou muito antigo, e quando a gente fala sobre um território de paz e sustentabilidade, o que necessariamente a gente já está falando? A gente está falando de qualidade de vida, né, de bem viver, né? Então, a gente vai estar falando de alimentação saudável, a gente vai estar falando de resoluções de conflitos, né, e como a gente pode estar implementando essas ações dentro da escola, né, que contribui para esse ambiente, porque o processo da conferência não é um processo formativo pedagógico, então ele tem que ser coletivo, ele tem que ser participativo, todo mundo tem que estar, né, a par do que está acontecendo, todos os estudantes, as escolhas têm que ser por unanimidade, né, e enfim. E aí por isso que a gente traz, eu vou, né, especificar aqui para vocês 5 exemplos, né, de projetos que podem estar se encaixando nesse eixo, né, de territórios de paz e sustentabilidade. Um primeiro seria Círculos de Paz e Mediação de Conflitos. O segundo, Mural de Diversidade da Paz. Feiras culturais e gastronômicas. Clubes de Direitos Humanos e Justiça Climática. E Projeto Escola Acolhedora. A gente, né, enquanto mobilizador desse processo, né, que está contribuindo para
para divulgação, para mobilização, a gente tem materiais, inclusive, a gente pode estar repassando para as escolas. Inclusive, esses materiais foram feitos, né, assim como esse podcast, justamente para isso, né, para alcançar. Então, você que vai estar assistindo, se você tiver interesse, né, a gente vai buscar deixar as informações de como alcançar a gente. Inclusive, a gente vai produzir uma página no Instagram, né, um perfil no Instagram especificamente, né, dos jovens tutores dentro daqui do estado de Rondônia, para a gente estar mobilizando também nas redes sociais, fazendo esse chamamento público, né? E é isso, assim, a gente espera atingir o máximo de escolas possíveis para que a gente não só no sentido de atingir metas de números, mas para que cada vez mais escolas sustentáveis possam surgir, né? E que a gente também garanta que jovens e crianças tenham um futuro preservado, tenham um futuro garantido, né? Porque falar sobre justiça climática é falar sobre isso, né? Falar sobre territórios saudáveis, falar sobre a garantia de que os povos mais afetados também, né, sejam acolhidos por políticas públicas, né, e sejam percebidos, sejam ouvidos e também sejam donos das suas próprias narrativas, né? E são os principais afetados, né? Exatamente. Muito bem. Então, agora nós vamos fazer só uma breve revisão para em seguida passar a palavra para uma jovem que participou da quarta conferência infanto-juvenil em Brasília e também foi da Convidas. Nós vamos fazer uma breve revisão do que nós falamos. Então, primeira etapa, participação das escolas. Essa etapa é fundamental, que a escola organize a conferência de tal modo que se possa registrar, né, o registro dela no MEC, na plataforma da conferência para o MEC. Em seguida, nós iremos para a conferência regional, onde vamos escolher a escola aqui da região de Porto Velho, da região de Ariquemes e assim por diante, de todo o estado, vai eleger uma escola que virá para a conferência estadual em Porto Velho, que vai ocorrer entre 7 e 8 de agosto. E em seguida, então, nós vamos para a conferência nacional, né? Essa conferência nacional vai acontecer em Brasília e a gente espera, então, agora, nesse momento, que as escolas participem. E agora quero saudar a Ingrid, que está aqui presente, veio participar, então, como uma aluna que participou da Convidas, e ela também foi para a Conferência Infanto-Juvenil em Brasília. Em 2013 foi para a Juventude também. E discutir um pouco sobre o meio ambiente. Então, gostaria que a Ingrid se apresentasse e falasse da sua experiência como agora, né, no Coletivo Jovem. Ingrid. Bom dia. Então, tem alguma matéria que eu preciso seguir? Não, a gente queria saber de você, Ingrid. Primeiramente, eu sou o Matheus, né? Acho que a gente nos conhece também. Não sei se você conhece a Carol. A gente está nesse processo facilitador como jovens tutores da conferência. E a gente montou esse bate-papo, né? E o professor já havia falado de você há muito tempo. Na verdade, acho que a gente conversou ontem também. E aí a gente pensou, por que não chamar alguém que já participou, né? Só para trazer a sua experiência. Como que você acha que contribuiu, né, para você enquanto uma jovem, você é daqui de Rondônia? Então, uma jovem nortista, né, uma jovem amazônica, como a importância da conferência para você e como que ela garantiu para que você também se percebesse no seu território, se percebesse enquanto um corpo que, né, pode fazer mudanças também, né, porque a juventude tem essa capacidade. Enfim, aí... Então, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Legal. Até a Conferência Infanto-Juvenil. E depois eu também participei da Conferência de Juventude, que também lá a gente debateu bastante sobre meio ambiente. Aqui na Conferência Infanto-Juvenil, eu já participava do Convida, né? Porque o intuito da conferência é justamente ter o Convida nas escolas, que é a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida. E aí, só que assim,
mais além, né? Não era só a Convida que participava da conferência, pelo menos na escola, no Murilo Braga. Era todas as turmas, do 6º ao 9º ano. Acredito que ainda seja assim, né? Sim. Sexto ou nono. E aí, então eu já tinha essa atuação com o meio ambiente, então eu já consegui me perceber nessa questão de cuidar da Amazônia, né? E não sei, assim, se os outros alunos das outras turmas ainda conseguiam ter essa percepção, que não era do Convida. Por isso que é muito importante, né, ter os Convidas na escola. E aí a conferência, ela tem um ponto principal que é esse, é estimular os estudantes a estarem em contato com a sua realidade. Se eu sou do norte, eu tenho essa realidade mais amazônica, né? Aí, quando vai para outros estados, é outra realidade. E aí, eu tava no 9º ano, e a gente foi por turmas, e aí eu fui escolhida para ser delegada, né? Eu e um colega, porque aí tem o delegado e o suplente. Aí você poderia contar pra gente como foi essa trajetória para você ser delegada? Então, aí a gente desenvolvia um projeto, né, a turma, era a turma inteira. Então, ali, eu e o meu colega, a gente foi com uma ideia pra turma, e a turma apoiou, e aí a gente foi pra primeira etapa, que é das escolas. Então, assim, cada turma tinha já o seu projeto. E a maioria dos alunos que participaram da etapa da escola já eram do Convida. Acredito que, assim, um ou outro não era, mas em grande parte todos já eram do Convida, né? E aí a gente apresentou as nossas propostas. Na época era um pouquinho diferente, porque na época o tema era terra, água, ar e fogo. E aí a minha proposta era fogo. E eu lembro que o projeto era sobre cortinas verdes. Aí a nossa proposta era criar as cortinas verdes nas janelas. Nas janelas. Tudo. E aí a nossa escola, ela já estava em reforma. A gente estava num outro local. Então a nossa proposta era para quando a escola retornasse. E de fato a gente até conseguiu fazer na escola nova. A gente conseguiu implantar aquelas plantas que crescem assim na janela. Porque a intenção era diminuir o consumo do ar-condicionado e deixar mais fresco, né? E aí esse era o projeto. Então, assim, era uma coisa bem simples. Então, para você ir para uma conferência, você não precisa montar algo, tem que ser algo simples, mas que realmente faça a diferença. Então, eu fiz a defesa do projeto com o meu colega, né, que era o suplente. E aí cada turma fez a sua defesa lá pra escola inteira, aí participava a escola inteira. E aí teve a votação, e a votação era numa caixa, assim. Aí cada um colocava, tipo, a turma que queria. E aí deu certo, daí eu fui aprovada e a gente foi pra etapa Nacional. Mas antes, não, pra etapa regional, né? Etapa regional. Aí tem essa etapa regional, que é tipo... A escolha de delegados Isso, ali na etapa. E tem a Isso. etapa estadual, tem mais. E Então depois são 4 vem, etapas, né? Não sei se ainda é 4 etapas. Algumas primeiras não são obrigatórias. Tem algumas as Tá. obrigatórias. Então essa regional não era. Essa regional, aí já era mais são assim. opcionais algumas. Que era com as escolas daqui, de Porto Velho. E aí, essa regional só era pessoas assim, da Embrapa, sabe? Não era mais alunos que votavam. Então, tipo, era algo mais... Tinha que ser um pouquinho melhor, assim, a apresentação e tudo. Sim. Mas nessa é importante destacar que o jovem que escolhe o jovem. Isso. Aí lá na etapa estadual, o jovem que escolhe o jovem mesmo. Exato. Lá é literalmente. Ingrid, né? Uhum. Ingrid, a gente ficou acho muito importante ter chamado você para trazer a sua experiência, porque a gente consegue perceber que a conferência tem dado certo, né? Então, assim, o papel da conferência tem sido atingido. A gente precisa agora finalizar, porque o nosso tempo está quase acabando. E aí, mas a gente gostaria de saber se você quer fazer mais um adendo, mais algum comentário, algum agradecimento, algo do tipo. E a gente parte para as considerações finais, também revisando, e a gente vai fazer a revisão novamente do cronograma. Para vocês ficarem, tipo assim, aptos do que está acontecendo mesmo e não perderem nada. Então, aí, depois dessa parte da etapa estadual, né, aí é realmente o jovem, votando em jovem. Então, aí você tem que fazer bem a sua defesa, falar assim, ó, isso aqui é importante, definir, assim,
por que que isso é importante para o meio ambiente e como isso vai fazer diferença. E aí depois, a gente voltou e fomos para a etapa, aí eu lembro que foi dividido por tema, né? Por fogo, então Terra, o água meu e era fogo. fogo, então lá tinha, tipo assim, cerca de 16 alunos, só poderia ir 2, ou era 1. E assim, e além de eu ir, porque vão 23, né? Além de eu ir entre os 23, o meu tema foi escolhido entre os 4, porque ainda tem os 4 principais. Sim. Mas lá na frente isso não faz diferença, né? Você não apresenta nem nada. E aí foi legal porque na Conferência Nacional a gente falou um pouquinho do nosso Convida, porque a gente era acho que a única escola na época, se tinha, era mais 2. E Aqui aí, em Porto Velho, né? e aí a gente até deu uma entrevista lá em Brasília, então foi bem legal. Legal. Então, isso, assim. a importância, né, das conferências é revitalizar a educação ambiental no estado de Rondônia. Ou seja, fazer com que os projetos ocorram, participem, né? Por isso, a gente está convidando vocês a fazerem um projeto na escola e que esse projeto depois dê continuidade, né? Então, é essa a intenção desse podcast. E aí eu passo para o Matheus e Carol para a gente ir para os finalmente aqui, né? Ainda temos algum tempinho. Carol, Matheus. Só para revisar para vocês, eu vou ler aqui o calendário, né, para vocês ficarem aptos. A conferência nas escolas elas vai acontecer até o dia 30 de junho de 2025. E aí tem a etapa do registro. O registro que é muito importante. O registro no site vai até o dia 5 de julho. Então é importante você capturar todo o material que você estiver produzindo, com a participação dos alunos de preferência. E tem a conferência estadual, que é aqui em Porto Velho, né, no nosso caso, de Rondônia, que vai do dia 7 ao dia 8 de agosto. E o registro da conferência estadual é até o dia 20 de agosto. E a etapa final, que é a Conferência Nacional, que vai do dia 6 até o dia 10 de outubro, que vai acontecer lá em Brasília. E aí, enfim, estenda esse convite, a gente espera que vocês participem, interajam com a gente, e é isso. E eu gostaria de convidar as escolas de, se puderem, o meu desejo de todo o estado poder participar, porque não vai somente auxiliar o estado em si, vai auxiliar os jovens, toda a comunidade escolar e até o mundo, né? Porque os alunos vão entregar o seu projeto ao mundo, não é somente aqui no estado de Rondônia nem no Brasil. E antes da gente finalizar também, eu gostaria muito de agradecer a Coordenadoria de Mídias Educacionais aqui que recebeu a gente, o gerente de mídias, o Silvio Santos, e pedir para vocês seguirem também o canal da Mediação Tecnológica no YouTube, né, para vocês ficarem antenados. Lá tem muito conteúdo também de educação, referente à educação, e é isso. Muito obrigado. E queremos agradecer também, né, ao professor Hélio, que esteve aqui presente Sim, hoje. muito obrigado, professor. A equipe toda da mediação. Sim, e das a mídias. A Ingrid, né, que veio aqui hoje, está presente, e que a gente conta sempre com a participação de todos vocês em prol do meio ambiente. E para finalizar, passamos para a Ingrid aí também fazer suas palavras finais. Eu gostaria de agradecer pelo convite e dizer assim que a escola, ela é muito importante, né? A escola, ela é a ponte para a nossa vida, assim. Então ela faz muita diferença. E então, assim, queria fazer realmente um convite para que todas as escolas aí do estado possam estar participando, porque esse é o momento, né, de levar propostas e de elas serem realmente realizadas, principalmente no nosso estado, que é a Amazônia, né? Então a região norte, né, toda. Então é isso, queria deixar o convite aí para as escolas. Lembrar que Rondônia também vai fazer esse compromisso, né, de educação ambiental, de escolas resilientes, sustentáveis. E é isso, galera. Até mais. Vamos transformar o Brasil Com educação e justiça climática. Obrigado.